Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nosso papo é sobre o que acontece dentro dos módulos automotivos. A gente vai mergulhar fundo na eletrônica para sair daquele diagnóstico de troca-troca de peças e chegar numa análise de verdade, entendendo a ciência por trás de cada componente. Bora decifrar esses segredos juntos? Bom, para começar, vamos falar de uma situação que, com certeza, todo mundo na oficina já passou. Aquele defeito que tira o sono, o famoso defeito fantasma. Pensa na cena. Chega o carro, luz de avaria acesa no painel. A gente conecta o scanner e ele vai lá e aponta. Falha no sensor tal. Perfeito. A peça é trocada, o código de erro apagado, mas aí pouco tempo depois, o cliente volta com o mesmo problema. É uma frustração danada, né? E a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, eu fiz tudo certo. O que foi que eu deixei passar? E é exatamente aí que o jogo vira. A investigação leva a gente para uma conclusão que às vezes surpreende. O problema não estava lá na ponta, no sensor, mas sim no coração do sistema, dentro da unidade de comando eletrônico, a famosa ECU. Isso nos leva à grande questão. O que acontece dentro daquela caixinha preta para gerar umas falhas tão confusas? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para resolver esses mistérios não tem jeito, a gente precisa abrir essa caixa preta, pelo menos de forma figurada, claro. Entender os componentes que moram ali dentro é a chave para um diagnóstico de outro nível. E tudo, absolutamente tudo, começa com o semicondutor. Pensa nele como se fosse o tijolo da eletrônica. É um material super esperto, que dependendo do comando pode deixar a eletricidade passar ou pode bloquear. É esse controle que permite construir todos os componentes inteligentes dentro da ECU. E bem no centro de tudo, a gente tem ele, o microcontrolador. Esse cara é, sem a menor dúvida, o cérebro da operação. É um circuito que recebe todas as informações dos sensores, processa tudo isso numa velocidade absurda e, com base na programação dele, dá as ordens para todo mundo. Bicos injetores, bobinas, corpo de borboleta, é ele quem comanda o show. Agora, o microcontrolador não trabalha sozinho. Ele precisa de memória. E aqui tem um ponto muito interessante. Existem dois tipos principais. A memória flash, a gente pode pensar que é o livro de receitas do motor, onde está todo o mapa de injeção. Já a memória EEPROM, essa é como se fosse a identidade do carro, guardando dados como o código do imobilizador. Então, olha a dica prática. Problema de desempenho, a gente olha para a flash. O carro nem pega, a suspeita cai sobre a EEPROM. Seguindo em frente, temos os transistores e os MOSFETs. O jeito mais fácil de entender esses caras é pensar neles como interruptores. Só que são interruptores eletrônicos, sem partes móveis, super rápidos e parrudos. São eles os drivers que têm a tarefa de ligar e desligar componentes que puxam muita corrente, como os bicos injetores, centenas de vezes por segundo. E qual o resultado disso na prática? É gigantesco. Se um MOSFET que controla um bico injetor queima e fica travado ligado, aquele cilindro vai encharcar de combustível. Se ele queima desligado, o cilindro simplesmente para de funcionar. Ou seja, a falha de um componente minúsculo lá dentro gera um sintoma mecânico enorme lá fora. Ok, com essa base entendida, a gente pode montar um método de trabalho, uma abordagem estruturada. Porque diagnóstico profissional não é adivinhação, é um processo lógico. Antes de sair por aí condenando a ECU, que geralmente é a peça mais cara do sistema, o processo correto sempre começa com o básico, o multímetro. E depois a gente vai para o scanner para entender o que a ECU está pensando. Não adianta, a tecnologia só ajuda se for aplicada dentro de um processo, de um passo a passo. E o passo a passo é esse aqui. São 4 etapas e tem que ser nessa ordem, hein? Primeiro, alimentação. A ECU está com 12 volts e um bom aterramento? Sem isso, nada feito. Segundo, sinal. As informações que chegam dos sensores fazem sentido? Terceiro, processamento. O que o scanner está nos dizendo sobre como a ECU está interpretando esses sinais? E por último, quarto passo, acionamento. Ela está enviando o comando para os atuadores? É aqui que entra o osciloscópio. Só depois de checar esses 4 pontos na ordem é que a gente pode, com segurança, começar a desconfiar da unidade de comando. E agora vem a parte que realmente separa o profissional de diagnóstico do trocador de peças. Vamos falar da conexão oculta entre uma falha externa e um dano interno na ECU. Prestem muita atenção nisso, porque é aqui que muito diagnóstico vai por água abaixo. Um problema que parece simples, como um curto no chicote de um bico, pode ser a causa direta da queima de um componente caríssimo dentro do módulo. Vamos ver na prática como isso acontece?
Esse componente aí na imagem é um driver de injetor, aquele interruptor que a gente falou. Ele foi feito para aguentar uma certa corrente. Se o chicote do bico lá fora entra em curto-circuito, a corrente que vai passar por esse driver sobe de uma forma brutal, muito além do que ele aguenta, e ele queima. Simples assim. Aí não adianta só trocar o bico, porque o estrago já foi feito dentro da ECU. A lição aqui é: sempre ache a causa do curto antes de pensar em trocar o módulo. E essa lógica de causa e efeito vale para muitas outras coisas. Por exemplo, uma falha no regulador de 5 volts dentro da ECU pode derrubar a alimentação de vários sensores ao mesmo tempo, gerando um monte de códigos de erro que não parecem ter nada a ver um com o outro. Ou então, um ruído elétrico vindo de um alternador ruim pode sujar o sinal que chega no microcontrolador, causando aquelas falhas intermitentes que enlouquecem a gente. Entender essas conexões é o que faz a diferença. Bom, estamos chegando ao final e o que a gente viu até aqui é a base, o alicerce para realmente elevar o nível do diagnóstico na oficina. A grande mensagem é essa. Quando se entende o que acontece dentro da ECU, o diagnóstico deixa de ser um jogo de sorte e azar. Ele se torna um processo científico onde cada teste tem um porquê e cada resultado leva a gente mais perto da causa real do problema. É a diferença entre trocar peças e ser um verdadeiro solucionador de problemas. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente já consegue entender tanta coisa só com os conceitos básicos dos componentes, imaginem o poder de diagnóstico que se ganha quando se consegue ler e interpretar um esquema eletrônico completo de uma ECU. Que outros segredos estão escondidos ali, só esperando para serem descobertos por quem se dedica a ir além do óbvio? Esse, meus amigos, é o próximo nível do diagnóstico automotivo.